Alô, galerinha do mundo biologia, aqui é o Professor Guerra e hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Toca a vinheta! O papel do sistema respiratório é fornecer oxigênio para suas células. Vamos dar uma olhada aqui na anatomia do trato respiratório. Tudo começa com o ar entrando pelo nariz. De lá, o ar vem para esse tubo um pouco mais atrás do nariz, atrás da boca, chamado faringe. Da faringe, o ar vem para esse tubo cartilaginoso chamado laringe e muita gente se confunde com o nome nessa hora. A laringe é o órgão fonador, é da laringe que vem a sua voz. É mesmo, né? E da laringe o ar segue, descendo por esse tubo chamado traqueia, que termina em uma bifurcação. Essa bifurcação são os brônquios. Os brônquios entram nos pulmões e se dividem várias vezes. As últimas terminações dos brônquios vão ser chamadas de bronquíolos. Por fim, os bronquíolos terminam em sacos de ar chamados alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Esse processo de entrada e saída de ar do pulmão, chamado de ventilação pulmonar, depende da diferença de pressão entre o tórax e o ar atmosférico. A pressão atmosférica você não tem como mudar, mas a pressão interna no seu tórax você consegue. Então você diminui a pressão dentro do tórax para que a pressão atmosférica seja maior do que a do seu pulmão e o ar entra num processo chamado inspiração. O músculo responsável por isso é o diafragma, que quando se contrai, aumenta o volume da caixa torácica, mantendo uma pressão menor do que a pressão atmosférica, fazendo com que o ar entre. Para expulsar o ar do pulmão, a sua pressão torácica precisa ser maior do que a pressão atmosférica. Para isso você não precisa de nenhum músculo. A própria elasticidade do tecido pulmonar dá conta de expulsar o ar do seu pulmão. A não ser que você precise expulsar com muita força, como no caso de uma tosse ou de um espirro. Nesse caso, entram em ação os músculos intercostais, entre as costelas, que contraem, fecham as costelas e expulsam o ar do seu pulmão. Intercostais. O sistema respiratório está integrado com o sistema circulatório porque existe uma troca de gases entre o sangue e o pulmão, entre o sangue e as células. O sistema respiratório, então, depende do sistema circulatório para levar e trazer esses gases. O dióxido de carbono, gás carbônico, CO2, é transportado dissolvido no plasma de acordo com essa equaçãozinha que você vê aqui. CO2 mais H2O da água do seu plasma se combinam e formam ácido carbônico, que por sua vez também se divide em H+ e HCO3-. Já o oxigênio é carregado pelas células vermelhas do sangue, a hemácia, que contém uma molécula chamada hemoglobina, que tem um átomo de ferro que se combina com o oxigênio gasoso. A pressão de oxigênio, a concentração de oxigênio, nos alvéolos, no ar recém-inspirado, é maior do que das hemácias. Então o oxigênio se desloca dos alvéolos para as hemácias num processo chamado de hematose. Já a pressão de oxigênio nos tecidos é menor do que nas hemácias, então a hemoglobina libera esse oxigênio para os tecidos. Esse gráfico que você está vendo aqui se chama curva de dissociação da hemoglobina. Ela mostra o quanto a hemoglobina se agarra ao oxigênio ou se livra dele. E você pode ver que a curva de dissociação ela pode ser modificada pela concentração de H+ ou de gás carbônico. Uma das maneiras que o Enem pode cobrar de você o sistema respiratório é falando do efeito da altitude sobre a respiração. Quanto maior a altitude, quanto mais alto na atmosfera você vai, menor é a pressão de oxigênio, ou seja, menos disponível o oxigênio está. Assim como existe uma menor diferença entre a pressão de oxigênio no alvéolo
e na hemácia existe uma menor saturação da hemoglobina. A hemoglobina não vai se agarrar com tanta força ao oxigênio. Para tentar resolver o problema, o organismo aumenta a frequência respiratória para tentar aumentar a quantidade de oxigênio, e isso é efetivo até certo ponto, mas logo o corpo se acostuma. Então, uma solução de longo prazo é a liberação de um hormônio chamado eritropoietina, que age lá na medula óssea, estimulando a produção de mais hemácias. Quanto mais hemácias, mais transportadores de oxigênio, mais hemoglobina, portanto, mais saturação para o seu sangue. É isso aí, galerinha! Hoje a gente viu a anatomia do trato respiratório, como são feitas as trocas gasosas, como esses gases são transportados no sangue e o efeito da altitude no sistema respiratório. Eu sou o Professor Guerra, tô com vocês rumo ao topo do Enem e até a próxima. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. Não, vou fazer de novo. Você vai deixar o seu like nesse vídeo, vai se inscrever no canal e vai vir para o lado Mundo Edu da